Então vamos lá, pessoal. Continuando, né, sobre cristalização e caminhando para a gente poder chegar nos cálculos que nos interessam, de balanço de massa, de balanço de energia, eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre solubilidade de equilíbrio na cristalização. Vocês devem estar lembrados, né, lá das químicas todas que vocês já fizeram, que a solubilidade é a capacidade do soluto ser dissolvido no solvente, e que normalmente a solubilidade aumenta com a temperatura. Eu trouxe aqui um gráfico bem didático, né, bem explicativo, de algumas diferentes substâncias, né, alguns diferentes compostos, solutos, no nosso caso, aqui que nos interessa no cristalizador, e como varia a sua solubilidade, representada aqui no eixo Y, em função da temperatura. Então, a gente pode ver que alguns pouco variam, né? Alguns sais aqui, são sais isso? Acho que são, né? Sulfato de potássio, cloreto de potássio, sulfato de sódio, nem sei todos os nomes, mas alguns pouco variam a solubilidade em função da temperatura, enquanto outros muito variam e pode ter até uma curva com algumas características aí diferentes, né? E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês num gráfico como esse é na escala, melhor, na unidade da solubilidade apresentada no eixo Y. Vejam, a solubilidade é a massa de sal, massa de soluto, por, nesse caso, 100 quilos de água. Tá? Então, vejam, pessoal, que é massa por massa, solubilidade. Eu sempre chamo atenção. Parece um adimensional, mas não é. É uma relação mássica, não é uma fração mássica. E aí vocês precisam ficar atentos, que lá quando a gente for fazer balanço de massa, às vezes vai ser conveniente trabalhar com fração mássica, às vezes com relação mássica, e fiquem atentos, porque a informação de solubilidade é uma relação mássica, massa de soluto por massa de água, tá? Nesse caso aqui, né, para a escala ficar bonitinha, de 0 a 100, tá? Massa de soluto por 100 quilos de água, né? 1 quilo de soluto por 100 quilos de água. Então, fiquem atentos a isso. E aí, só um pequeno lembrete aqui para vocês, né? Eu tenho uma colinha. A solução insaturada é aquela solução que contém menos soluto dissolvido do que a máxima quantidade possível no meio. A solução saturada é aquela que contém a quantidade máxima de soluto que pode permanecer dissolvido no solvente. E, por fim, a solução, quando ela está supersaturada, é porque ela contém mais soluto do que aquele determinado pelo equilíbrio, tá? É nessa condição aqui que a gente vai trabalhar a cristalização. Essa é a força motriz para a cristalização acontecer. Na cristalização, o equilíbrio é atingido quando a solução está saturada, né? A gente precisa chegar saturada, ela está no equilíbrio. A gente quer trabalhar fora do equilíbrio. Dados de solubilidade são apresentados na forma de curvas em função da temperatura, como a anterior que eu mostrei. E na próxima eu vou mostrar o exemplo do tiosulfato de sódio, no próximo slide, em que a solubilidade aumenta muito rapidamente com a temperatura, nesse caso. Portanto, a gente tem quebras na curva que vão indicar os diferentes hidratos, os diferentes cristais formados, que são diferentes devido a diferentes quantidades de água, né, de moléculas de água presentes nesses cristais. Concentrações acima da linha solubilidade, né, as temperaturas de 48 graus, os sólidos são, por exemplo, esse pentaidratado aqui do tiosulfato de sódio. Assim, olha, pessoal, a curva do tiosulfato de sódio, ela tem umas quebras, né? Ela tem uma cara, depois ela quebra e começa de novo, quebra e começa de novo. Então, a gente pode observar que, em função da temperatura, em cada quebra, né, em cada ponto aí, eu tenho um tipo de cristal nessa região, aí aqui é outro cristal, todos são tiosulfato de sódio. Porém, posso ter o pentahidratado, o diidratado, e esse aqui eu nem sei como chama, mas eles têm diferentes quantidades de molécula de água na sua composição desse cristal, tá? E vejam, de novo, temperatura no eixo X e no eixo Y, uma relação mássica, 1 quilo desse soluto anidro, desse soluto livre de água, por 100 quilos de água. Tá? Essa é a unidade de solubilidade. Então, vamos lá, né? Então, a gente quer falar sobre balanço de massa, balanço de energia no cristalizador, para poder calcular
o que a gente vai chamar de rendimento, que é quanto de cristal eu consigo obter naquele processo, tá? A massa de cristal que eu consigo obter naquele processo. Se for batelado, é uma massa em quilogramas, se for operado continuamente, é uma vazão, né, em quilogramas por hora, quanto que eu consigo obter. Então, a gente vai fazer balanço de massa, balanço de energia, para poder calcular o rendimento, quanto de cristal eu consigo. Balanços de massa, então. Na maioria dos processos industriais de cristalização, a solução e os cristais do sólido estão em contato por tempo suficiente para alcançar o equilíbrio. E, de novo, aqui nos nossos exercícios, didaticamente, a gente considera que está em equilíbrio. Consequentemente, a solução está saturada na temperatura final do processo. Concentração final do soluto na solução pode ser obtida pela curva de solubilidade, né? Então, vejam, a gente precisa deixar a solução supersaturada no cristalizador para que tenha excesso de soluto e ele saia da fase líquida como um sólido cristalino. Só que essa fase líquida que sobra em contato com esse cristal é uma fase exatamente no ponto de saturação. Tá? É uma solução saturada, porque até a saturação a gente consegue manter ele dissolvido no meio. Passou da saturação, forma cristais. Então, lembra que eu falei que lá no fundo fica uma lama de cristais presente numa solução? Essa solução está no ponto de saturação, ela está no limite, porque foi dela que veio os cristais. O excesso cristaliza, né? E ela fica sempre na situação de saturação. Então, quando parecer que falta informação no problema sobre a corrente líquida de saída do cristalizador, lembrem que ela está no ponto de saturação, porque é só quando ela chegou na saturação e os cristais foram formados pelo excesso que ela pôde estar ali presente, né? Espero não ter confundido mais. Mas pensem sempre assim, a solução na qual os cristais são formados está na sua saturação. Ou seja, eu posso encontrar informações na literatura em função da temperatura. Eu tenho gráficos, eu tenho equações, tenho tabelas que me ajudam. O rendimento dos cristais pode ser calculado conhecendo a concentração inicial do soluto e principalmente as temperaturas disso. A temperatura em que o cristalizador está sendo operado, né, no qual eu tenho o final dessa solução, se for uma batelada, ou a temperatura de operação de um processo contínuo, e a solubilidade nessa temperatura. Então, a gente precisa de informações de equilíbrio. Equilíbrio aqui em cristalização é sinônimo de solubilidade. Atenção! O balanço de massa é super tranquilo. É relativamente tranquilíssimo, perto de tudo que vocês já fizeram na vida até chegar aqui em OP3, e os cálculos são completamente diretos quando os cristais formados de solutos são anidros, tá? Quando eu não tenho molécula de água, né, como que chama, complexada com esse sal, nem sei se é assim que fala, né? Mas se essa molécula de água não faz parte do sal, do sólido cristalino, então eu tinha uma solução inicial de cristal na água, perdão, uma solução inicial de soluto na água, né? Após o processo de cristalização, eu tenho cristal e uma solução, e o balanço de massa é direto. Solução que entrou, massa de soluto que entrou na forma de solução vai ser o que continua na solução saturada, mas o que foi para a forma de cristais. Nós vamos fazer um exercício, eu vou tentar esquematizar com vocês, tá? E aí, é tranquilo quando não tem água, né, junto com esses cristais. Na maioria dos casos vai ter, então a gente precisa também desmembrar, não dá para fazer balanço só global, tem que fazer balanço de componente também, e os componentes são soluto e diluente, ou soluto e solvente. Nesse caso aqui a gente está tratando de diluente e solvente como sinônimos. Na maioria dos nossos casos, esse composto, esse solvente, esse diluente é a água. Bom, como eu disse, quando os cristais são hidratados, a água da solução, então, é removida junto com esses cristais. Vamos aplicar na forma de exercício, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de vocês perceberem o quão simples é esse balanço. Não tenta complicar não, tá? É simples mesmo. Então, eu esquematizei aqui, ó, só para ajudar vocês a resolver o primeiro exercício, porque nesse ponto vocês já estão prontos para fazer o primeiro exercício que eu propus para essa semana, tá? Na hora de resolver, fiquem atentos para os conceitos de fração mássica e de relação mássica, tá? E dá uma olhadinha aqui em como que eu esquematizei
esse processo, né? Seja ele contínuo ou em batelada. Se for em batelada, a solução inicial é um tempo zero e a solução final, mais a formação dos cristais, é um tempo final de ciclo. Se for uma operação num cristalizador contínuo, então eu tenho o tempo todo entrando uma solução inicial, né? Ocorre algum mecanismo, seja de resfriamento ou de evaporação, seja o que for, para saturar, para supersaturar essa solução, e aí no final, nas correntes de saída desse processo, eu tenho cristais formados e uma solução, tá? Essa solução está sempre no ponto de saturação, por isso eu vou até chamar de S-SAT, tá? E se tiver ainda acontecendo evaporação, eu não representei aqui, pessoal, mas ainda tem uma terceira corrente de saída, né? Que é o vapor gerado de água nesse processo. De novo, o soluto não vai para fase vapor, tá? A gente só considera água evaporando. Então, nesse caso, num processo que não está tendo evaporação, por exemplo, por resfriamento, eu tenho na entrada a solução e na saída a solução saturada e os cristais formados. Esse é o balanço global e aqui eu representei o balanço para o soluto. Então, a quantidade de soluto presente na solução é igual à quantidade de soluto presente na solução saturada mais o soluto que virou cristal. Tudo bem? Aqui vocês estão prontos para fazer o primeiro exercício, aplicando aí esse balancinho de massa para poder calcular quanto de cristal eu formo, né? A incógnita do problema, já estou dando spoiler, vai ser calcular a quantidade de cristal que eu consigo formar nas condições dadas no enunciado. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Então, para finalizar, quero falar também de balanço de energia com vocês, para daqui daí vocês possam fazer o segundo exercício proposto para a semana. Quando um composto cuja solubilidade aumenta com o aumento de temperatura, quando esse composto dissolve, há uma absorção de calor chamada calor de solução. O contrário acontece quando a solubilidade do composto diminui com o aumento da temperatura. Então, para compostos cuja solubilidade não se altera com a temperatura, não há evolução de calor na solução. A maioria dos dados dessas informações em calor de solução são dados como uma mudança de entalpia. Então, a gente vai ter alguma informação em quilojoule por mol ou quilomol, em quilocaloria por mol ou grama-mol, sei lá. Né? Então, a maioria desses dados são dados como uma mudança de entalpia do soluto ocorrendo com a dissolução de 1 quilomol de sólido em uma grande quantidade de solvente. Vamos considerar uma diluição infinita. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso, nesse slide que eu tenho aí uma colinha para tentar ajudar. Ó. Na cristalização, está acontecendo o oposto do que acontece na dissolução. Quando você tem um sólido e vai preparar uma solução no laboratório, você pega lá aquele sólido em pastilhas, coloca no solvente e mistura, acontece tal o calor de diluição, né? A cristalização é o inverso. Você tem uma solução que vai se transformar nas pastilhas, que vai se transformar nos sólidos. Né? Então, é o contrário. No equilíbrio, o calor de cristalização é igual ao negativo, ao valor contrário, em módulo, né, do calor de solução na mesma concentração da solução. Em muitos materiais, o calor de diluição é pequeno comparado ao calor de solução, assim pode ser desconsiderado. Eu tenho uma colinha aqui que eu anotei para falar com vocês, como um lembrete, vamos ver se ajuda a tentar entender esse inverso da dissolução que está acontecendo no cristalizador. Calor de diluição é o calor que se desprende quando dois líquidos, né, duas substâncias são misturadas. Isto é muitas vezes referido também como calor de absorção, porque no processo de mistura um líquido pode absorver o outro. Calor de solução. Calor de solução é a mudança de energia que ocorre quando um sólido iônico cristalino se dissolve em água. Também, calor de solução é a variação de entalpia associada à adição de certa quantidade de soluto a uma dada quantidade de solvente, sendo ambos submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura. Né? Então, acho que vocês estudaram um pouco disso lá, fica um lembrete, quem lembra melhor do que eu, beleza, mas o que eu queria que ficasse bem claro aqui para vocês é que no cristalizador está acontecendo o oposto de uma dissolução, tá? E aí, a gente só não pode esquecer disso na hora de fazer os cálculos de balanço de energia, tá? Bom,
O método mais satisfatório para calcular os efeitos do calor durante o processo de cristalização é o uso de gráficos de entalpia versus concentração para a solução e as várias fases sólidas que estão presentes no sistema. Tá? Dependendo do tipo de sal, ele forma vários hidratos e tem vários tipos de sólidos. Mas pensando então no volume de controle aqui, que é o nosso cristalizador, a entrada é sempre a solução da alimentação. Tem soluto e tem solvente ou diluente, que é a água. Né? E a gente vai chamar de H a entalpia dessa solução. Porque é na entrada, tá? E essa entalpia a gente pode encontrar em gráficos daquele sal, em gráficos que estão na literatura para aquela substância estudada. A saída de um processo de cristalização é o vapor de água gerado, né? Agora eu lembrei aqui de pôr o vapor caso aconteça a vaporização, e a gente pode encontrar a entalpia do vapor gerado em tabelas de vapor de água para aquela temperatura. E além da corrente de vapor, tem também uma outra saída, que é aquela que eu representei no balanço de massa, a solução e também os cristais. Informações de entalpia sobre a solução saturada que sai do cristalizador e os cristais também estão em gráficos daquela substância, porém agora na temperatura de saída, né, da temperatura final desse processo. Então, na entrada eu tenho uma temperatura e na saída outra, porque a mudança de temperatura também faz parte do processo de cristalização. Tá? Assim, o calor total absorvido nesse processo de cristalização é dado pelo que saiu, menos o que entrou. Tá bom? Então, sai lá na corrente H2 e no vapor e entra na corrente H1. Se for positivo, é porque eu devo colocar calor para fazer o processo, e se for negativo, é porque calor é desprendido. Tudo bem? Nesse ponto, vocês já estão prontos, né, para usar essa equaçãozinha de balanço de massa, de balanço de energia, e fazer o segundo exercício, segundo e último, que eu propus para essa semana, tá? Dá uma lida de novo aí nos meus slides, eu vou deixar esse material PDF para vocês, sobre a questão do calor, de diluição, do calor, de solução, tá? Isso, na verdade, na hora da gente calcular, só vai interferir para pensar se vai ser positivo, se vai ser negativo, mas está mais parecido, na verdade, com os cálculos de evaporadores, né, conhecer informações sobre entalpia de corrente, entalpia de substância, do que com as químicas lá que vocês estudaram nos primeiros anos do curso, tá? É mais fácil do que parece. Dá uma olhadinha lá com carinho no exercício 2, que vocês já podem... Então é isso, pessoal. Assim eu encerro esse assunto de cristalização com vocês. Espero que vocês façam os exercícios para me entregar e deem uma olhada em todo o material extra que eu deixei lá no nosso sala de aula para essa semana. Obrigada e até logo.